Meus irmãos, boa noite, graça e paz, em nome de Jesus. Nós estamos dando início a mais um trabalho aqui da Igreja Presbiteriana de Sertânia, neste sábado 8 de agosto de 2020. Hoje nós teremos mais uma live, estaremos aqui com o Jonatas fazendo o momento de louvor, direto de Belo Jardim. E daqui a pouquinho com o reverendo Jeremias Linhares, pastor da Igreja Presbiteriana de Souza, na Paraíba. Ele estará trazendo a mensagem do Senhor às nossas vidas nesta noite. Desde já agradecemos a vocês que têm participado continuamente aqui dos nossos trabalhos. É uma alegria, um prazer termos vocês conosco e cremos que hoje será mais um momento oportuno para nós de crescimento, de aprendizado na palavra do Senhor nosso Deus. Vamos ser edificados pela palavra de Deus nesta noite, né? Sejam todos muito bem-vindos, já alguns irmãos entrando aí na nossa live. Nós vamos aguardando por vocês, enquanto também aguardamos o Jonatas lá em Belo Jardim fazer o contato aqui conosco, e o reverendo Jeremias, que daqui a pouco estará também ministrando a palavra do Senhor nosso Deus. Sábado frio, um tanto quanto frio aqui em Sertânia, né? Mas uma noite bastante agradável, e nós cremos que Deus estará, né, conosco, falando ao nosso coração, trazendo-nos a instrução da sua palavra, né? Que seja esse o nosso desejo, que seja essa a nossa expectativa. Adicionar aqui o Jonatas para nós termos esse primeiro momento de louvor e de adoração ao Senhor nosso Deus. Olá, Boa noite. boa noite. Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Graças a Deus. Seja bem-vindo mais uma vez de volta aqui à nossa live. Que Deus esteja nos abençoando nesta noite. Nós vamos, como de costume, fazer uma oração e deixar você à vontade aí para nos dirigir em 3 cânticos. Logo após estaremos recebendo o pastor, o reverendo Jeremias. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós queremos, ó Senhor, mais uma vez te agradecer pela oportunidade que nós temos de mais, ó Deus, mais um sábado, ó Deus, podermos aqui estar, mesmo de forma virtual, ó Deus, mas na tua presença, contando com a presença dos irmãos. E cremos, ó Deus, que mais uma vez seremos edificados pela tua palavra, que os louvores, ó Deus, serão para a honra e glória do teu nome, que o Senhor tome em tuas mãos a vida do Jonatas, a vida do reverendo Jeremias, a mim, ó Deus, que tudo que façamos aqui, ó Deus, seja tão somente para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa, ó Deus, cada pessoa, cada internauta que nos acompanha nesta noite. Que o teu nome, ó Deus, seja glorificado em nós e através de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ok, Amém. Jonatas, pode ficar à vontade para nos conduzir aí nos louvores. Amém. Vamos começar esse momento de louvores declarando que o nosso Deus é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também.
és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Amém. Amém. Uma música das antigas também, que eu acho muito bonita também, diz: não vou ficar sozinho, agora sou feliz com Cristo no meu coração. Então vamos louvar a Deus com este canto. Sozinho, agora sou feliz com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo perigo, com Cristo no meu coração. Não vou ficar sozinho, agora sou feliz com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo perigo, com Cristo no meu coração. Ah, eu sou feliz e agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Jesus há muito tempo morreu em uma cruz, morreu só para me salvar. Seu sangue derramou, lavando os meus pecados, e desta forma agora salvo estou. Jesus há muito tempo morreu em uma cruz, morreu só para me salvar. Seu sangue derramou, lavando os meus pecados, e desta forma agora salvo estou. Ah, eu sou feliz e agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Amém. Amém. Para finalizar essa parte, antes de passarmos a palavra ao pastor, uma música também muito bonita que nos faz refletir muito, né, sobre a situação que nós estamos passando, né, e que vocês de fato reflitam naquilo que está sendo dito na letra dessa música. A música tem por título Viver para mim é Cristo. Então, pedir que vocês ouçam atentamente. Quem conhecer, canta com a gente também aí, né? Senhor, preciso te dizer que é impossível eu me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ver é a maior diferença em mim. Se os
bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, ver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. Agora quero conhecer, ver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Amém. Amém. Muito bom. Deus abençoe. Daqui a pouquinho a gente volta, Jontas, para fazer o encerramento logo após a mensagem. Jontas vai ficar aí nos bastidores. Daqui a pouco a gente volta a se encontrar aqui, tá bom? Deus abençoe. Amém. Irmãos, vamos inserir aí o reverendo Jeremias Linhares, para nós termos um momento de reflexão, momento de crescimento na palavra do Senhor nosso Deus. Vamos identificar aqui o reverendo Jeremias. Eu acho que ele já está presente aqui conosco. Deixa eu só identificar aqui o reverendo. Deixa eu identificar aqui o reverendo Jeremias para fazermos... Reverendo Jeremias. Aguardar aí a internet. Fazer aqui. Reverendo Jeremias, boa noite, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Boa noite, Aguinaldo. É um prazer, uma alegria poder estar participando desta live e atendendo assim ao chamado de Deus para trazer uma palavra
à Igreja de Sertânia, mas também a todos que estão na escuta. Eu já vi algumas ovelhas minhas também Muito bem. participando, né, Isso aí. desse momento. Gostei muito da música do... O nome dele é o Jonatas. Jonatas. Acabou de cantar a primeira música. Me levou lá para a minha juventude. Isso Lá é em bom, né? Campina Grande. Não vou andar sozinho, agora estou feliz, com Cristo no Amém. coração. Amém. Pensa. Reverendo Jeremias, é um prazer, uma honra para nós tê-lo aqui conosco também. Receba o nosso abraço, a gratidão aqui da igreja, do conselho, dos irmãos, né? Que Deus Ok. continue abençoando seu ministério. Para quem não conhece, o Reverendo Jeremias é pastor da Igreja Presbiteriana em Souza, na Paraíba, né? Nós vamos passar, deixar ele bem à vontade aí, para ele falar um pouquinho aí do ministério e depois nos trazer a reflexão da palavra de Deus. Muito, muito alegres, Reverendo. Nos conhecemos, né? Eu conheci Reverendo Jeremias no nosso curso de pós-graduação, né? Marcou a nossa carreira aqui. Eu creio que fica uma amizade, né, para o resto da vida. E uma alegria muito grande, né, encontrar com o Reverendo Jeremias aqui. Vamos deixar ele à vontade aí, irmão, para Deus, você falar e compartilhar conosco aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém, queridos. Eu estou já no ministério há algum tempo, cerca de... Em 1985 eu fui ordenado, 2020, nós estamos aí uns 35 anos lá de carreira no ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pela grande oportunidade que o Senhor tem nos dado. Amém. E o nosso propósito é continuar. Já nós pastoreamos, primeiramente, Campina Grande, a Igreja Presbiteriana da Liberdade. Depois pastoreamos a Igreja Central de Campina Grande, a Igreja Presbiteriana de Campina Grande. E saímos da Paraíba, fomos a Minas Gerais. Passamos lá 10 anos pastoreando. E depois nós fomos para Recife. Passamos 11 anos em Recife e voltamos para Paraíba novamente. E já estamos aqui há 9 anos pastoreando a Igreja Presbiteriana de Souza. Uma igreja com seus desafios muito abençoada, uma igreja com uma visão missionária, de conquista, de um campo grandioso, com um propósito de ter aí, pelo menos, organizada já uma igreja, eu creio que a 2022, se Deus quiser, nós vamos organizar a Igreja Presbiteriana de Cajazeiras, Amém. que é o Reverendo Murilo que está lá, pastoreando. E temos também Conceição de Piancó, aqui na região de Piancó, e Poço Dantas, Aparecida, fica pertinho aqui de Souza, e fora os pontos de pregação que tem em vários lugares. Então nós temos, graças a Deus, Deus tem nos dado o privilégio de pastorear esse rebanho que é grande, muitos auxiliares, muitos irmãos conosco, tem sido uma bênção, graças a Deus. Amém. Mas é isso, a gente está vivendo um tempo de crise, de pandemia, mas eu louvo a Deus, eu achei interessante, grandioso isso. Eu tive contato com alguns irmãos preocupados. Logo no início da pandemia havia um certo choro, uma certa tristeza, uma perspectiva negativa, né? De que iria se perder tudo, de que as coisas não iam bem. E de repente, nós estamos aí a algum passo, aos quase 4 meses de pandemia, e Deus tem revertido o quadro para bênção, para vitória. Isto é maravilhoso. E a gente louva a Deus pela resposta às orações. Uma outra coisa muito abençoada é que a igreja começou a se despertar para a oração. E nós hoje temos grupo de oração das senhoras, temos grupo de oração dos oficiais, nós temos o grupo de oração dos homens. Nós oramos, geralmente temos esta dinâmica, né?
uma coisa que não existia antes. Outra bênção é a questão de nós estarmos online. A gente não tinha essa perspectiva de ficar online e tal. Então, graças a Deus, nós temos transmitido todos os cultos online. Tem sido maravilhoso, o resultado tem sido muito abençoador, que eu creio que isso também tem chegado aí a Sertânia e tem sido uma bênção na vida de muitos irmãos. Verdade. Nós tivemos aí uma ideia do Senhor, né, de criar a Hora do Café, que é uma meditação de no máximo 6, 7 minutos. Não pode passar de 7 minutos, não pode chegar a 10. O ideal é ser menos de 5 minutos, porque ali o irmão abre o seu celular e já vai conectar e ter aquela palavra rápida, edificante. Tem sido realmente uma bênção. Nós temos alcançado até outros países, gente da Finlândia, gente da Estados Unidos, também Inglaterra. Então tem sido assim, Portugal, tem sido assim uma bênção esse trabalho. E muita gente manda os recados de longe. Deus tem nos abençoado. Fora o Brasil, tem muita gente também sendo alcançada aqui. E a gente louva a Deus por alcance que a gente não pensava que houvesse. Então, nós contamos e vemos que, na verdade, a pandemia serviu para nos voltarmos para o Senhor e, por outro lado, para expandir o Evangelho pelo potencial que é a mídia, que é todas as lives e transmissão online. Isso tem sido uma bênção, tem tido um alcance muito grande. E a gente louva a Deus por isso. Louvamos a Deus pela Igreja de Souza, que é uma bênção, a disponibilidade dos irmãos, e a gente está na expectativa dia a dia de que Deus possa nos fazer vencer esta pandemia e voltar à normalidade. Amém. Muita gente até mesmo chorando, mas pastor, a gente ficar em casa, principalmente a terceira idade, mas é isso mesmo, né? A gente vai rompendo devagarinho, rompendo em fé, e Deus vai nos fortalecendo. Mas, amados, eu tenho uma palavra nesta oportunidade para o tempo de crise. Aqui no capítulo 6 de Isaías, vamos ler o capítulo 6 de Isaías, do versículo 1 até o versículo 9. Essa palavra de se tornar um vencedor no tempo de crise. A palavra diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, e não entendais, vede, e não percebais. Vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que nos dê a devida orientação para
esta meditação nesta hora. Pai, abre o nosso entendimento. O Senhor sabe que nós não enxergamos bem com os olhos espirituais, nem ouvimos bem com os ouvidos espirituais. Te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais e destape os nossos ouvidos, para que a gente veja com os olhos e ouça com os ouvidos. Ó Senhor, e venha entender a Tua palavra e colocá-la prontamente no nosso coração. Fala conosco, Senhor. Abençoa cada querido que está ligado conosco neste momento. Que o Senhor possa iluminar através do Teu Espírito, para que haja entendimento da Tua verdade. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, o problema não é a crise. O problema é como nós administramos a crise. Ou vivendo a crise, como a gente faz para não entrar em pânico, não ter um medo exacerbado, para que também não encha o nosso interior, o nosso coração, daquela preocupação exacerbada. Há muita gente preocupadíssima por causa da pandemia. Mas, queridos, no sentido muito importante, a crise vai lhe fazer bem ou lhe fazer mal, dependendo da sua reação. Como a gente reage à crise. E Deus espera que a gente possa ter um outro sentido, um sentido espiritual, para suplantar inteiramente a crise. Essa é uma atitude espiritual, nos levará certamente a bênçãos, mesmo enfrentando a crise, passando por ela. Então, Isaías, ele foi um homem chamado para profetizar, para servir ao Senhor, para ministrar a palavra de Deus num tempo de crise. O povo de Israel se desviou inteiramente do Senhor. Quando a gente lê Isaías, a gente vê o quadro como é que era. O Isaías, ele vai falando sobre a realidade do desvio, do afastamento do povo de Deus. O capítulo 1 diz que Isaías diz que o Senhor reclama, que o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Israel não me conhece, o meu povo não me entende. Então, tal era o desvio, o afastamento de Deus. E eu acredito a uma semelhança conosco. Eu me lembro, antes da pandemia, havia uma corrida, havia um falatório, muita gente falando sobre os desigrejados, gente que foi da igreja e saiu, gente que participava do trabalho da igreja, mas não queria mais ter relacionamento uns com os outros. Não, estar em casa é melhor, estar em casa é mais tranquilo, a gente fica aqui, tá ligado, escuta um, escuta outro, mas a gente sabe, amado, que o crescimento espiritual ele é efetivado à medida dos relacionamentos. A gente não pode estar desvinculado. Então esta pandemia, apesar de nos levar a uma quarentena e deixar muita gente em casa, ela trouxe uma verdade, a necessidade da gente estar junto. Muita gente tem saudade deste momento. Mas nós não podemos seguir o caminho de muitos que entraram por uma outra situação, em outro caminho na pandemia, que chegaram ao suicídio, outros também estavam tão assustados, medrosos, né, que preferiam ficar trancado, enclausurado dentro do seu quarto em casa, sem nem colocar o olho para fora para ver alguma coisa. Então, a gente precisa entender que diante da pandemia, Deus quer trabalhar no nosso coração. Deus quer fazer um milagre. E quando a gente fala do povo de Israel, que era um povo que estava totalmente na degradação moral, espiritual,
e este estado de vida culminou exatamente nesse afastamento de Deus e terminou com o desmoronamento total do reino. O reino de Israel, o reino do norte e o reino do sul foram destruídos completamente por causa do afastamento de Deus, por causa da convivência no pecado. E eu acredito que esta pandemia ela veio chamar a nossa atenção, porque ninguém está seguro. Que às vezes o indivíduo pensa, não, eu estou bem formado, eu já tenho meu trabalho, eu já tenho dinheiro no banco, eu já tenho minha casa, eu já tenho meu carro, eu já tenho isso, já tenho aquilo outro. Aí começa a relaxar a vida na igreja, começa a relaxar o relacionamento com Deus. Abandona o momento de estar a sós com Deus, abandona e tem várias desculpas esfarrapadas para não participar dos cultos presenciais. Então a gente fica preocupado. Mas a gente sabe que quem muda coração é Deus. Então o pastor tem que ir para a boca do pó, né? Tem que ficar orando diante do Senhor. Então nós temos que ter esta consciência que a crise se instala à medida que a gente se afasta de Deus. É claro que ameaças sempre terão contra o povo de Deus fora de casa. A gente vai encontrar as ameaças. E nós temos aqui um ensino grandioso em Isaías, que eu gostaria de passar para você que está escutando, está nos assistindo nessa hora, para que você seja fortalecido nesse momento de crise. Como é que eu vou vencer a crise? Como é que eu vou me sair bem? A gente quando lê Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz aí que na batalha espiritual, depois de ter vencido tudo, você não fica alquebrado, não fica desanimado. O texto diz lá, capítulo 6 de Efésios, permanecei inabalável. Então é essa estrutura que nós precisamos. Mas para isso, nós vamos seguir aqui Isaías para ver o que a gente encontra de verdade a respeito dessa segurança. Primeiramente, nós podemos ver que Isaías, ele viu o Senhor dentro da crise, na situação em que ele estava vivendo. O rei morreu, mas o povo estava totalmente fora, separado de Deus. Isaías viu o Senhor. Então, para que a gente vença a crise, a gente tem que orar para ter os olhos para enxergar o Senhor. E o Senhor que está sentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, ele está acima da crise. Ele tem um comando sobre a crise. Ele tem um domínio sobre todas as coisas. E ele é o nosso Deus. Por isso, ele cobra, como cobrou de Isaías, e os serafins ficaram conclamando essa verdade a alto e bom som, de tal maneira que a soleira da porta do templo tremeu com a voz do que clamava. Ele não falava baixinho, os serafins estavam gritando que santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. O que isso quer nos dizer? Escute, veja, atenção, é como se assim, atenção, Deus não morreu, ele permanece o mesmo, ele está no comando, ele dirige, ele tem o governo sobre todas as coisas, sobre todos os governos da terra, mas sobre as nossas vidas. Isto é extraordinário. Eu preciso ter olhos espirituais para enxergar essa verdade. Aí eu vou estar tranquilo na crise. Eu vou passar a crise sem ter medo exacerbado. Às vezes o medo nos ajuda, né? Nos ajuda. Você fica em casa porque você tem um medo, e esse medo nos ajuda. Mas há um medo que nos prejudica.
Porque você tem medo, faz como fez o rei, está em 2 Crônicas 20, o rei Josafá, ele teve medo e foi buscar o Senhor. Ele teve medo e foi jejuar e orar. Então esse medo é abençoado. Então a gente não pode passar além desse medo. Nós temos que ter olhos para enxergar. Deus está no comando. Deus está no comando. Ele tem a direção de tudo. E Ele é poderoso para curar. Se Ele quiser curar, Ele vai curar. Se Ele quiser que a gente permaneça na terra, a gente vai permanecer na terra. Então vamos pedir ao Senhor: Senhor, eu quero enxergar o Senhor no meio da crise. Esta é a primeira lição que Isaías nos dá. A segunda lição é que, em meio à crise, nós precisamos enxergar a nossa miserabilidade. O quanto somos pecadores. O quanto estamos perdidos sem o Senhor. Sem Jesus Cristo não tem jeito. A gente está perdido. Então Jesus nos trouxe o benefício. É claro que aqui, quando Isaías disse: ai de mim, que eu estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Primeiro, a humildade de Isaías em reconhecer a sua nulidade, o seu pecado, a sua maldade. Eu estou perdido. Eu não tenho saída. O Senhor está presente. Porque ele diz antes dele dar o grito, ai de mim, a gente pode perceber que ele ouviu todo o quadro, tanto da santidade de Deus, da presença de Deus, e ele disse, o clamor dele foi: ai de mim que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu vi o Eterno. Eu vi o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, quando nós enxergamos o Senhor, não tem outra alternativa. A nossa miserabilidade, o nosso pecado, a nossa nulidade, a nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência aparece. E não tem outra alternativa a não ser se humilhar. A não ser que você não queira ser abençoado. Aí você endurece o coração. E diz assim: eu não quero nada com Deus. Mas aqui está a graça de Deus. É claro que o serafim voou trazendo uma brasa viva que tiraram da tenaz. Eu estava lendo alguns comentaristas e está dizendo o seguinte: que esta brasa viva representava o ano da expiação, em que o povo ia levar o cordeiro para ser sacrificado, para que fosse perdoado o pecado da família, o pecado do indivíduo e o pecado da nação. Nós já temos o cordeiro que foi morto. Jesus de Nazaré foi morto, foi crucificado por causa do nosso pecado. E nós temos agora o sangue que nos purifica. Aquela brasa viva certamente foi molhada com o sangue do cordeiro que foi sacrificado no altar e tocou os lábios de Isaías. É claro que é uma metáfora para que a gente saiba que diante de Deus a purificação, diante de Deus a limpeza. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas é preciso que haja o grito da alma, do homem interior. Ai de mim! É o coração que grita, a alma que grita. Eu estou perdido, eu preciso do Senhor, eu preciso de perdão. E aí o Senhor concedeu a Isaías o perdão dos seus pecados. Porque diz o texto: então os serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva que tirara do altar com tenaz, com a brasa tocou as minha boca, e disse: eis que a tocou aos teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Então, queridos, ele recebeu o perdão dos pecados. Diante da crise,
enxergue a sua nulidade e saiba que só Deus pode perdoar pecado. Não há possibilidade fora de Deus, nem as suas boas obras, nem nada que você faça vai te socorrer nesta hora. A brasa viva foi tirada do altar e nós já temos o Cordeiro que morreu por causa dos nossos pecados, que foi a cruz para nos dar o perdão. Então creia nessa verdade, porque sem o sangue do Cordeiro não há possibilidade de salvação, de perdão de pecado. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Saiba, amados, que esta verdade que nós estamos trazendo para que você seja vencedor na crise diz respeito a um relacionamento pessoal com Deus, uma visão real da presença do Senhor, mas também uma visão real da nossa realidade, da nossa crise, do nosso nada. Que sem Deus não somos nada. Sem Deus não há possibilidade para o homem. Sem Deus ele está perdido e vai continuar perdido e sofrerá por toda a eternidade. Por isso nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. E o perdão aconteceu. Agora Isaías estava preparado para a terceira ação. A primeira, abrir os olhos para enxergar o Senhor. Ele está presente, ele é real. A segunda, eu não presto, eu sou mau, mas o Senhor me declarou justo por causa de Jesus de Nazaré. O sangue já passou sobre nós. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Ele é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor. O Santo do Santo foi aberto pelo novo e vivo caminho, que é Jesus de Nazaré. Amém. Aí nós temos a terceira ação para a gente encerrar. É submissão e consagração ao plano eterno de Deus. Submissão e consagração. Deus nos quer trabalhando na crise. Deus nos quer sendo abençoadores na crise. Deus nos quer como homens e mulheres que se entregam inteiramente para ser uma bênção nas mãos do Senhor. Mas só é possível isso depois de passar por essas duas primeiras ações. Enxergar o Senhor com os olhos que Ele vai nos dar, porque nós não temos olhos humanos para enxergá-lo. Se Ele não nos der olhos para vê-lo, a gente não consegue. E o perdão, o arrependimento, esta é a segunda ação, que é extremamente necessária, porque aí o texto nos fala. Veja aí o que o texto nos diz, versículo 8. Eu acho extraordinária essa primeira expressão do versículo. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. Ora, será que Deus não tinha falado a Isaías antes disso? Mas ele só escutou a voz do Senhor quando ele se arrependeu dos seus pecados, quando ele colocou a vida no altar do Senhor, quando se ele entregou inteiramente a Yahvé, ao Eterno, aquele que se relacionou no deserto com Moisés e o povo, o Deus pessoal. Isto é maravilhoso. Aí ele ouviu a voz do Senhor. Eu vi a voz de Yahvé, que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu creio, queridos, que este dito, esta verdade, esta proposta, esta declaração, esta chamada, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ela ressoa todos os dias, porque a seara é grande e os obreiros são poucos. Quem vai? Quem quer ir por nós? Eu, muita alegria, estamos perto aí do aniversário da nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil. Dia 12, nós estaremos comemorando mais um ano de organização. Isso me reporta ao missionário Chebel Grimshaim, que saiu da América do Norte, deixou a sua família, deixou tudo para atender à voz do Senhor.
E ele veio a esta terra brasileira. E 8 anos, ele só viveu aqui 8 anos. E aqui morreu. E perdeu a sua esposa também em pouco tempo, que ela chegou aqui no Brasil e morreu primeiro que ele, de malária. Mas ele disse, eu me entrego. E em 8 anos, Deus, usando a sua vida, estabeleceu esta igreja maravilhosa, abençoada e abençoadora, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, queridos, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem sabe no recanto aí, na sua rua, há alguém, no seu bairro, na sua cidade. Alguém precisa que você se disponha, que você diga, eu estou aqui, Senhor, eu quero te servir. Foi isso que Isaías disse. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Não manda outro, eu quero ir, Senhor. Eu estou disponível. Quanto de nós está disponível nesta pandemia para dar um telefonema para alguém que está no sofrimento, para alguém que não é crente ainda e pode passar e ser levado para a eternidade nesta pandemia? Então acorde, meu amado. Amados irmãos, acordem. Nós precisamos propagar o Evangelho. Nós precisamos falar de Jesus para as outras pessoas. Estamos vivendo um momento real de morte. A morte pode lhe pegar quando você sair na porta da sua casa. Contrair o vírus, por isso é preciso ter cuidado. Álcool gel, máscara, tem que ter as devidas os devidos cuidados para que não haja isso. Mas nós temos que descobrir o que descobriu Isaías. A nação estava afastada, longe de Deus, mas Deus está chamando Isaías. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui. Me envia, Senhor. Eu sou voluntário. Ah, amados, quantas desculpas. Alguém já disse que quem não é missionário é um campo missionário. Então acorde para essa verdade. Saia para buscar almas. Peça a Deus. Senhor, eu quero ganhar alguém hoje. Eu quero falar de ti. Faça como disse o salmista, no Salmo 84. Creio que a partir do verso 5 ele diz, bem-aventurado aquele cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênção, o cobre a primeira chuva. Então não fique delongando, está conversando com alguém, arranja um jeito, pede ao Espírito Santo, Senhor, arranja um jeito para eu falar de Jesus aqui. E Deus vai te dar a oportunidade, porque Ele quer te usar para a glória e honra do nome dEle. Isaías disse, eis-me aqui. Aí Deus disse para ele, vai e dize a este povo. Vai e fala a este povo a minha palavra. Vai, diz o que eu estou dizendo para ti. Sim, queridos, não precisa se preocupar. O que é que eu vou dizer? Diga o que o Senhor está te dizendo para dizer. É isso. Não é outra palavra. A Bíblia Sagrada está na sua mão, mas eu não sei interpretar. Peça a Deus uma palavra e Deus vai te dar. Assim como Ele fala o teu coração, Ele vai falar o coração dos outros. Não se preocupe, você só tem que abrir a boca e falar alguma coisa a respeito de Jesus de Nazaré, o seu sofrimento, a sua morte, mas a sua ressurreição, a sua vitória, que é a nossa vitória. É isso que a gente tem que falar. Nesta pandemia, nós temos que ser voluntário, temos que nos submeter, nos consagrar, nos submeter ao plano eterno de Deus de salvação das nossas vidas. Então, querido, é isso. Eu gostaria de fazer umas rápidas aplicações para incentivá-lo mais. Sabe o que? A crise vem e vai. A crise vem e vai. Passa por a sua vida, traz algum dano ou não. O importante
é você enxergar. Eu não vou me preocupar, porque Deus está no controle. Ele tem o comando. Ele dirige todas as coisas e dirige a minha vida também. Então eu não vou à deriva. Ele sabe onde me levar, por onde deve ou eu devo caminhar. Então, queridos, esta é a primeira aplicação. Em segundo lugar, aquele que reina é santo, santo, santo. E para ter relacionamento com ele, é preciso viver uma vida santa. Esta visão de um Deus presente, que enche o céu e a terra, que está aqui, está aí, está loura, está em todos os lugares. Ele é o Deus presente. Então precisamos manter um espírito de humildade, de obediência, de compreensão, que nós não somos um bambambam, que nós pecamos, falhamos, pensamento, palavras, ações, ou até mesmo por omissão, e precisamos confessar o nosso pecado e deixá-lo diante de Deus. O sábio Salomão, em Provérbios 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e deixa, alcançará misericórdia do Senhor. Então é preciso confessar e deixar. O Tozer, escrevendo sobre como adquirir poder espiritual, ele disse: trate com seriedade o pecado. Então nós temos que tratar com seriedade. No dizer do escritor aos Hebreus, ele tenazmente nos assedia. Hebreus capítulo 12 fala exatamente sobre isso. E outra coisa, amado, se coloque à disposição. Você é ministro da conciliação, da reconciliação. Você recebeu de Deus a palavra da reconciliação. E Deus quer usar a cada um de nós para ser instrumentos de reconciliação de muitas vidas. Saiba que o Evangelho será pregado, como disse o Senhor Jesus Cristo, no sermão escatológico, capítulo 24 de Mateus, ele disse: esse Evangelho será pregado em todo o mundo, para ir testemunha a todas as nações, ou a todas as famílias da terra, então virá o fim. Então nós precisamos, em meio à pandemia, à crise, à dificuldade, temos que nos levantar para pregar o Evangelho. Que o nosso coração esteja assim diante do Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele pensou na gente na eternidade. Imagine, que privilégio. Na eternidade, ele disse: eu quero você para ser meu discípulo, para andar comigo, para ser meu filho, para herdar a eternidade e as riquezas do céu juntamente com meu filho Jesus. Isso é um privilégio. E nós temos a melhor de todas as notícias da face da terra. Nós temos a boa nova do Evangelho. A salvação através de Jesus. Então que Ele nos abençoe. E que aplique essas verdades profundamente no seu coração. Amém. A minha gratidão ao reverendo Agnaldo Lins, a sua igreja, seu conselho. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe seu ministério. Continue lhe usando para a glória e honra do nome do Senhor. Amém, reverendo. Bênção, minha gratidão. Bênção, a palavra de Deus aí, que vem nos desafiar mais uma vez. O pastor ia falando, pode concluir, reverendo. Eu quero só porque minha família também está ligada. Até as minhas filhas lá em Recife estão ligadas aqui. Amém. Muitos irmãos da igreja de Souza. Um abraço a todos. Deus abençoe. Amém. Muitos irmãos nos acompanhando aí de Souza, aqui de Sertânia, do Recife, São Bento do Una, Afogados da Engazeira. Tem muita gente aqui. Que Deus abençoe em nome de Jesus. É um privilégio muito grande, reverendo Jeremias, tê-lo conosco.
Esperamos que quando esse tempo passar aí, a gente esteja junto aí presencialmente, né? Se ouvindo aqui, a gente Vamos sim. conhecendo aí, né? Deus vai nos dar essa oportunidade, se Deus nos permitir. Vai sim. É isso aí. Será uma honra, um prazer Amém. recebê-lo aqui. Deus continue lhe Eu quero abençoando. até pensar, porque aí os nossos cultos geralmente se chocam, né? Verdade. Mas quem sabe a gente pensar aí num domingo de manhã, você trazer uma palavra. Eu vou ver direitinho e entro em contato com você Tá para bom, meu irmão. estar transmitindo ao vivo, Tá tá bom. bom? Deus lhe abençoe. Continue Tá, abençoando o ministério, Amém. família, derramando bênçãos e mais bênçãos Amém. sobre a sua vida, reverendo. Muito bom. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Parabéns a você como pai e a todos os pais, né? Amém. Amanhã será o dia de Você também. Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Abração. Amém, querido. Abraço. Amém, irmãos? Palavra abençoada aí com o reverendo Jeremias. Nós vamos voltar aqui com Jonatas para fazermos o encerramento com mais uma canção. Nós temos um tempinho ainda para fazer isso. Queremos convidar você amanhã, logo de manhãzinho, 8 horas da manhã, programa Gente que Crê, transmitido ao vivo pelo Facebook. Às 10 horas, Escola Bíblica Dominical. À noite, às 19 horas, nós teremos o culto de celebração. E esta semana, irmãos, segunda-feira, nós estaremos com uma live aqui no Instagram com o reverendo José Raimundo, que está pastoreando lá no Roraima, já que na quarta nós não teremos atividades por conta do aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Certamente haverá alguma programação e nós vamos deixar livre a quarta. Então, na segunda, José Raimundo, e na quinta nós estaremos com o reverendo José Roberto, pastor lá e professor no Seminário Presbiteriano do Norte. Vamos aí, Jonatas, com mais uma? Temos aí 3 minutos. Vamos finalizar esse momento, né? Como a mensagem foi bem direta, né? Que o nosso desejo seja estar perto de Cristo, né? Perto de ti, eu quero estar. O meu coração te deseja, Senhor, pois sei que de ti pode fluir poder, graça e unção. Tua presença restaura meu ser, curando as feridas do meu coração. Toda a minha vida farás prosperar, de ti não me afastarei. Perto de ti quero estar, Senhor. Eu quero estar em tua presença me alegrarei, sem ti não posso viver, por isso eu quero estar. Perto de ti quero estar, Senhor. Eu quero estar em tua presença me alegrarei, sem ti não posso viver, por isso eu quero estar perto de ti. Por isso eu quero estar perto de ti. Amém. Deus abençoe. Muito bom toda a programação. Que Deus continue nos abençoando, nos conduzindo em todos os momentos. Um abraço aí ao Jonatas, ao reverendo Jeremias, lá em Souza, pela palavra, né? O nosso tempo está aí se esgotando, né? Acabando. Deus nos abençoe e nos conceda uma boa noite na sua presença. Deus abençoe, Jonathan. Obrigado mais uma vez. Tchau. Tchau.